Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida. Eu queria hoje fazer uma reflexão sobre a importância do segundo turno e o papel do segundo turno na eleição presidencial. O que é a marca desse segundo turno e o que a gente pode dizer que o segundo turno eliminou? O segundo turno eliminou o direito dos candidatos a presidente chegarem ao cargo ou se manterem no cargo com uma carta branca. O segundo turno exige que os candidatos peguem essa carta branca e escrevam nessa carta branca os seus compromissos com o país. Lula passou a campanha denunciando fragilidades de Bolsonaro. Bolsonaro passou a campanha denunciando fragilidades de Lula. Mas Lula não explicou as fragilidades que Bolsonaro apontou nele. E Bolsonaro não explicou as fragilidades que Lula apontou nele. Queriam uma carta branca. Queriam que a gente confirmasse um ou colocasse o outro, sem que um e outro dessem as explicações necessárias e assinassem um compromisso para suprir as suas fragilidades. Nada disseram sobre isso. O que Bolsonaro disse sobre compromisso com a democracia, com as urnas, com respeito aos poderes? Nada. Só dizia: eu respeitarei eleições limpas. Não, as eleições são limpas, foram limpas. Então, eu respeitarei o resultado das urnas. Ponto final, não tem desde que as eleições sejam limpas, eu respeitarei o resultado das urnas numa eleição limpa, não tem nada disso. Bolsonaro foi eleito em 2018 com carta branca. Compreensível, compreensível. Ele foi retirado do debate por um atentado. E aquilo, não vamos dizer que foi bom para ele, pelo amor de Deus, né? Só um lunático pode achar que alguém quer levar uma facada e quase morrer. Está pagando preço até hoje. Quantas e quantas internações aquela facada rendeu? Ele correu o risco de morrer. Real. Então, não venha ninguém dizer, ele foi salvo pela facada. Não foi salvo pela facada, ele quase morreu pela facada, foi salvo. Agora, a carta branca estava lá. Por quê? Em função da facada, tudo que ele fez foi dizer, eu tenho um posto de Ipiranga, tal. Mas ele dizia, por exemplo, não vou privatizar a Eletrobras. Para quê? Para entregar para os chineses? Ele dizia isso. E ele privatizou a Eletrobras. Mas ele não dizia que não iria privatizar. Então, compromisso. Lula, o que Lula disse sobre imposto sindical, sobre a reforma trabalhista que foi aprovada, grande feito no governo Temer? O que ele disse sobre isso? Nada, não disse nada. Disse que ia mudar, primeiro que ia mudar, que ia eliminar, acabar, anular, cancelar. Depois foi fazendo uns ajustezinhos, porque viu que a reação foi ruim. Mas o que exatamente ele vai fazer com a legislação trabalhista? O Brasil tem gente que trabalha por conta, gente que trabalha para os outros e gente que é empresário. As pessoas que trabalham para os outros, uma montoeira de gente quer saber como vão ficar as relações, como é que fica o trabalho intermitente, como é que fica o trabalho do garçom, e aí, eu vou pagar imposto, não vou pagar imposto, como é que vai funcionar, quantas vezes por dia eu posso trabalhar, se eu estou contratando, como é que vai ser, se eu estou trabalhando para alguém, trabalho 2, 3 vezes por semana, como é que vai ficar. Um monte de gente quer saber. E o Lula disse simplesmente que vai discutir, vamos ver. Não, vamos ver não. Vai fazer o quê? Regulação da mídia. O que é a regulação da mídia? Não, veja bem. Não tem veja bem, tem que falar. Vai fazer o que na educação, vai fazer o que na saúde, vai fazer o que na Previdência. Porque daqui a pouco a gente vai ter que fazer outra reforma da Previdência. Isso vale para os dois. O quê? Qual foi a última grande transformação da educação no Brasil? Governo Temer de novo, reforma do ensino médio. O que nós vamos fazer com essa estrondosa quantidade de faculdades por aí, formando pessoas à distância, como uma fábrica de gente que se forma e as provas do último ano da faculdade mostram que não sabem muita coisa? Vai ficar assim?
E nós vamos ficar produzindo universitários que não universitam, que não sabem? Tá certo isso? Maior quantidade de faculdades de direito do mundo. O Brasil tem mais faculdade de direito que todo o resto do mundo junto somado. Faculdade de medicina, uma montoeira. Temos 25% dos dentistas do planeta Terra. Pedagogia, tem um monte de gente se formando em pedagogia. Ensino à distância, 75% dos que se formam em pedagogia. E aí? E nós estamos com isso produzindo um Brasil melhor, com mais educação. O que o Lula tem a dizer sobre isso? O que o Bolsonaro tem a dizer sobre isso? Não disseram nada. Primeiro turno, um vazio. É a carta branca. Votem em mim porque o outro vai levar o Brasil para a Argentina e para a Venezuela. Votem em mim porque o outro vai dar um golpe de Estado porque é um fascista genocida. Assim? Porque foi isso, né? Foi isso. As perguntas de um para outro, no debate, pegadinha para ver se pode fazer um discurso para destruir o outro. Nos Estados Unidos, eles fazem os debates por tema. Então vamos lá, comércio exterior. Como cada um vai cuidar do comércio exterior? Os dois fizeram um trabalho no comércio exterior. Os dois têm boas coisas para falar de comércio exterior. Mas eu quero saber o seguinte, como é que vão ficar nossas relações com os Estados Unidos? Para os dois. A gente vai continuar a nossa relação de independência, não vai continuar. Nós vamos mexer, não vamos mexer. Alinhamento, não vamos ter alinhamento. O Bolsonaro começou o governo, cometeu erros graves nessa área. Como é que vai ficar a nossa política ambiental? O que nós vamos fazer lá fora para mostrar o que a gente efetivamente faz aqui dentro? Como é que o agronegócio vai ser tratado? E a infraestrutura? Eles não falaram nada. Então a gente tem que pegar e deduzir que, porque fizeram isso ou aquilo no passado, ou esse ano, ou nesse governo, continuarão a fazer, no caso do Lula, voltará a fazer. Mas a gente não está vendo conjunto de alianças diferentes. Então, o Bolsonaro e o Lula perderam o direito à carta branca, que é o que eles queriam. E foram obrigados, estão sendo obrigados, a assumir compromissos, o que é ótimo. Governos precisam assumir compromissos, com pautas, com agendas, com lideranças, com pessoas, com alas, com lado. E esse compromisso hoje começou a ser assumido. O presidente Bolsonaro recebeu o governador de Minas, Romeu Zema. Já conversou com Cláudio Castro, conversou com Ronaldo Caiado, de Goiás, Cláudio Castro do Rio de Janeiro. E está tentando construir um arco de alianças políticas para poder buscar a diferença de votos que ele tem que tirar em relação ao Lula. Teve 43, precisa chegar a 50 mais um dos válidos. Lula está atrás da Simone, está atrás do PDT, está atrás também do candidato do PDT. Vamos ver o que sai daí. Mas vem cá, Lula vai marchar para o centro? Ou nós vamos vê-lo ao lado de PCdoB, PV, PCO, sei lá eu quantos P, não sei das quantas tem aí. Ou nós vamos vê-lo ao lado de economistas equilibrados. O Henrique Meirelles declarou apoio a ele ainda no primeiro turno. Mas no segundo turno, ele vai ampliar o arco de aliança para ficar claro o que ele vai fazer na economia? Ou podemos tomar um susto, de repente vai entrar sei lá eu quem lá da economia, ele não falou? Nisso o Bolsonaro até tem vantagem, porque a gente sabe que é o Paulo Guedes ou alguém que pensa como ele, mas também a gente precisa ouvir, vai ser o Paulo Guedes? Vai ser alguém que pensa como ele? Porque para fazer um rock, a Dilma fez rock. A Dilma fez rock. Botou uns economistas doidivanas lá. A gente precisa saber. A gente tem o direito de saber. Então, o segundo turno impõe aos candidatos a obrigação de assumir compromissos com a sociedade. E compromissos formais, sem carta branca. Pega uma caneta, não precisa ter nem tanta tinta assim. Pega uma caneta e
pinta nesse papelzinho carta branca, com umas palavrinhas lá, os compromissos. Cartas, o Lula fez isso em 2002, a carta ao povo brasileiro. É uma carta ao povo brasileiro. Do Lula é uma carta ao povo brasileiro. Do Jair Bolsonaro. Querem ganhar a eleição? Querem o nosso voto? Pois então que se exponham. Pois então que respondam às nossas perguntas. Pois então que falem dos temas que a sociedade quer ouvir. E não essa atitude horrorosa do primeiro turno de achincalhe, de grosseria, de competição para saber quem é mais mal educado. Quem é mais grosseiro com o outro lado. A gente viu mudança no discurso do Bolsonaro. Pode ser cosmética, pode ser que seja passageira, mas a gente começou a ver. Primeira entrevista dele, ele disse que reconhece que o Brasil quer mudanças. Opa, para ouvir isso dele, reconhecer qualquer coisa. Bolsonaro não reconheceu nada durante 4 anos. Pois ele reconhece que o Brasil quer mudança. Mas vou tentar mostrar que nem toda mudança é boa. Ok, é isso aí. Mas agora precisa mostrar e preencher papelzinho. E o Lula? O PT é conhecido pela sua arrogância. A arrogância do PT pode ser parte da explicação da virada em São Paulo. Pode ser parte da explicação. O professor Fernando Haddad, sempre lembrando a todos, pela atitude que é um professor, que só tem coisas a ensinar, e foi a atitude dele em 18 também. Se comportando de um jeito que pode irritar as pessoas. Lula fazendo gracinha, como o que fez, brincando com a figura do morador do interior de São Paulo. Mas também já se vê uma mudança no tom das conversas com o Lula. Vamos conversar com todo mundo. Ou seja, Lula está mais contido. Bolsonaro está mais contido. Isso se deve à força do segundo turno, que põe sobre a cabeça dos dois uma responsabilidade muito grande e medo. E medo. Matematicamente, é óbvio que a missão do Lula é mais tranquila, se é que se pode usar essa palavra, do que a de Bolsonaro. Claro, ele precisa de 1,5 milhão, 2 milhões de votos, o outro precisa de 7, 8, sei lá. Então, matematicamente, o Lula tem que andar 1 quilômetro, tem que andar 6. E no mesmo tempo, eles têm 1 mês para andar 1 quilômetro, tem 1 mês para andar 6. É complicado. É melhor. Pergunta ao Bolsonaro, qual dos dois você preferia ser? Eu prefiro ter 48,5, 4, do que ter 43. Claro. Mas Bolsonaro tem armas que Lula não tem. Lula tem o gogó e um pedaço de papel em branco que ele pode encher. E tem que encher. E tem que fazer a carta ao povo de tudo que é lugar. Brasileiro, húngaro, tibetano, todo que é lugar. O Bolsonaro tem armas. O Bolsonaro antecipou o pagamento do Auxílio Brasil. Bolsonaro tem mais 1 mês de economia rodando, numa fase em que a economia está melhorando, o desemprego está caindo, tivemos deflação, a inflação está diminuindo. Será tempo suficiente? Nós não sabemos, não sabemos. Mas ele também está correndo nas alianças. Então, dos dois lados, para onde você quiser olhar, você vê mudança e vê compromisso. E vê um novo personagem, e vê uma nova candidatura. Então, a eleição é outra eleição, não é outra eleição, não vou entrar nesse mérito. Mas é outro candidato. É outro candidato. Os dois candidatos baixaram a bola, estão menos arrogantes, mais conversadores e perceberam que tem que assinar compromisso. E eles vão assinar compromissos. E se eles estão assinando compromissos, na hora de votar, a gente vai votar num candidato que não está com uma cartinha branca com o direito de fazer o que quer. A gente vai votar em um ou vai votar em outro, sabendo que eles têm compromisso. E a gente pode saber quais são e cobrar depois. Porque cobrar depois de um candidato que pediu carta branca e recebeu, então que bom que teve segundo turno. Para nós, eleitores,
melhor coisa impossível, porque os dois estavam querendo uma vida muito fácil e a gente não pode dar vida fácil para esses caras. Porque eles vão governar durante 4 anos, vão negociar com o Congresso, vão fazer mudanças, vão fazer reformas, vão fazer transformações. E a gente tem que ficar em cima. Então, viva o segundo turno, viva o compromisso, fim a carta branca.